E aí, pessoal, conectado? Bora analisar um material bem interessante hoje. Olá, hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo nas Class Notes da aula VIP de inglês do João Diniz. Ele é aluno da Academia BSB, né? Isso mesmo, do curso English Conversations, nível B1. Exato. A gente pegou as notas da aula dele de 18 de novembro. E a ideia é dar aquela geral, né? Ver o que tá rolando, vocabulário, pronúncia, gramática, até a lição de casa. Uma revisão completa no nosso estilo aqui, bem Academia BSB. Foco total na comunicação. Então, começando pelo vocabulário, que a gente adora a palavra nova, né? Com certeza. Olha, as notas listam várias aqui. Tipo calf, panturrilha, half, metade, path, caminho, Uhum. sad, triste, united, unido, complained, reclamou, brother, irmão, other, outro. Bastante coisa, hein? Sim, through, através, thick, grosso, espesso, thin, fino, together, juntos, feather, pena, without, sem. Unpalace, judgment, jogament, provides, fornece, keyboard, teclado, shoulder, ombro. Uau! E ainda gross, nojento, bruto, worldwide, mundial, especially, especialmente, things, coisas, phenomena, fenômeno, interests, interesses, support, apoio, relationship, relacionamento e friendship, amizade. Muitas palavras importantes aí, hein? E teve revisão também, né? Teve, da aula passada, tipo mixed, together, heated, thick, then, poured, bowl, cool off. É essencial para fixar, sabe? Não adianta só ver uma vez. E a pronúncia, sempre um ponto-chave. Com certeza. Bora destravar essa língua. O foco foi naquele som clássico do TH. Ah, o famoso TH. Isso, em palavras como brother, other, through, thick, thin, together, feather, without. Aquele soprinho que a gente não tem direto no português, né? Tem que treinar. E nas palavras novas da aula atual? A prática foi mais direta. Por exemplo, palace. O professor falava palace, talvez uma frase tipo The Queen lives in a palace, e repetia palace. Para fixar o som no contexto. Legal. Exato. Mesma coisa com judgment, provides, keyboard, shoulder. Ouviu, usou, repetiu. Falando em usar, como aplicar essas paradas na prática? Vi que tinha umas frases úteis nas notas. Sim, tipo, como perguntar uma palavra. Se alguém não sabe como se diz, sei lá, saudade. Aí pergunta, how do you say saudade in English? Exatamente. Ou para soletrar. How do you spell that? Bem direito ao ponto. Para destravar a conversa mesmo. E do shows together? Isso é mais para bandas, né? Tipo, fazer shows juntos, sair em turnê. Ah, saquei. E as always? Como sempre, bem útil. Keep going, para dar aquele incentivo, né? Continue. E become famous. Tinha um jeito mais idiomático ali. Ah, to break out, que é tipo estourar, fica famoso de repente. E when he met, simples, quando ele conheceu. São ferramentas para usar no dia a dia. E por falar em idiomático, tinha umas expressões bem legais, né? Sim, aquele toque de mestre, tipo shoulder to cry on. Ah, isso é clássica. O nosso ombro amigo, perfeito para falar de apoio emocional, que conecta com as palavras support, friendship que a gente viu. Exatamente. E tinha também to be dumped. E levar um fora? Isso. E na sequência, to be down in the dumps. Estar na fossa, né? Bem visual. Mostra como o inglês usa essas imagens, né? E por último, one person stands by another. Que significa que uma pessoa apoia a outra, fica do lado dela. Legal ver essas expressões sendo trabalhadas. Agora, gramática. A receita do bolo. O foco foi em there is e there are, né? Para falar que algo existe. Isso. Muita gente confunde com have, que é ter, posse. Verdade. Tipo, se perguntam, do you have a car? A resposta é yes, I do. Ou no, I don't. É sobre posse. Exato. Mas se a pergunta é sobre a existência de, sei lá, um parque na cidade, is there a park near here? Aí a resposta é yes, there is ou no, there isn't. As notas até mencionam que o João respondeu I don't have por uma pergunta com do you have, o que está certo nesse contexto de posse. O ponto crucial é essa diferença. Have para posse
there is are para existência. E a concordância, né? There is a book, mas there are two books. Evitar o there is two books, que às vezes escapa. Exato. É um erro comum, mas fácil de corrigir com atenção. Bom, já passamos por vocabulário, pronúncia, uso da língua, expressões e gramática. Muita coisa, hein? Acho que podemos dar uma pausa rápida. Bora. Um segundinho a gente volta para analisar a parte de leitura e o resto das habilidades. Voltamos, recapitulando rapidinho. Já falamos do vocabulário novo e revisado, da pronúncia do TH e de palavras específicas, do uso prático de frases, das expressões idiomáticas e da gramática do there is are. Isso aí. Agora, bora ver a leitura. Reading. O texto era sobre um tal de Johnny Bortoleto, Max e Frida Hülkenberg. Hora da história. O que esse texto contava? Então, pelo que entendi aqui, o Johnny estava meio para baixo, sad, sabe? Pensando em largar os estudos para ir atrás da ex na Itália, achando que o path, o caminho dele, estava perdido. Complicado. Aí um amigo, o Max, deu um suporte e levou ele num evento. Lá ele conheceu a Frida, que falou sobre um fenômeno histórico lá, umas things, que inspiraram ele. A friendship deles cresceu e o Johnny meio que sacou que tinha outros interesses, outras possibilidades, sabe? Aí decidiu focar nos estudos de novo. Uma virada. Olha, é interessante a virada. Mas assim, será que não foi meio rápido demais? Uma amizade nova, uma conversa e pronto? Resolveu a dor do término e redefiniu o futuro? Me parece um tiquinho idealizado, não? Ah, eu já vejo diferente. Acho que mostra justamente o poder das conexões, sabe? De encontrar novos interesses quando a gente está aberto. Às vezes uma pessoa que cruza nosso caminho dá aquele insight, né? A Frida foi tipo um shoulder to cry on diferente. Deu um empurrão para ele ver além do problema. Acho que o ponto é essa abertura para o novo, para uma relação de amizade que apoia. Pode ser. Um ponto de vista otimista. Mas vamos seguir. Beleza. Mudando para a escrita, writing, a tarefa era outra, né? Contar a história de um tal senhor Bardion. Isso. O João fez um primeiro rascunho. O first draft. Dei uma olhada nos trechos. They argued about the end of the tour. They diverged in their objects. Opa, aqui talvez objectives, né? Boa. Objetivos, não objetos. Aí continua. He saw it was on fire. Decided to rebuild the circus and kept going. Errinho de digitação ali em keep. Sim, keep. A estrutura tá lá, a ideia geral, mas precisa refinar, conectar melhor as frases, usar um vocabulário talvez um pouco mais preciso. Normal de primeiro rascunho. E o professor deu um toque, né? Os Teachers Enhancement Insights. Exato. Deu dicas para melhorar. Pensando numa versão final, talvez para o blog da academia, poderia ser algo tipo: após desentendimentos encerrarem a turnê nos Estados Unidos, Sr. Bardum voltou e viu o circo em chamas. A determinação, porém, superou o desespero. Com seu amigo fiel, decidiu reconstruir, provando que dos escombros podem nascer sonhos ainda mais fortes. Uau! Aí sim! Bem mais polido. E as outras habilidades? Listening e watching. As notas mencionam atividades tipo listen and fill in the blanks. E ressaltam a importância de consumir material autêntico, filmes, séries, notícias. Fundamental. Para esse nível B1, treinar o ouvido com diferentes sotaques, velocidades, ruídos de fundo é um desafio, mas é o que prepara para a vida real, né? Com certeza. Ir além do inglês do livro didático. E o watching, assistir coisas, ajuda demais na imersão cultural também. Pegar as nuances da língua. E para fechar as habilidades, o speaking training, soltando a voz. Aqui, as notas indicam que o foco foi bem personalizado. O professor pegou os erros mais comuns do João. Aqueles que sempre aparecem, né? Isso. E usou um texto, provavelmente esse do Johnny mesmo, para praticar esses pontos específicos em contexto. Não é só repetir palavra solta, é treinar a fluidez, o ritmo, a correção enquanto fala sobre algo. Faz todo sentido. Para a evolução ser contínua. Olhando o quadro geral, o João parece estar mandando bem, né? Parece sim. Usando o vocabulário novo que aprendeu, se arriscando na escrita, dá para ver o esforço. E os dados da aula são legais. Olha só, Vocabulary Growth, 19 palavras novas, e o Oral Fluency Span.
O que é isso exatamente? É o tempo que ele conseguiu manter a conversa rolando em inglês sem travar muito. Foi de 60 minutos. Excelente para B1. Caramba, 60 minutos? Falando direto? Muito bom. Sinal de que está ganhando confiança e fluência. E para quem quiser revisar a gramática que apareceu, a referência é a Grammar Unit 4. Exato. E já fica o spoiler da próxima aula. Comparatives and Superlatives. Grau comparativo e superlativo. Assunto importante. E reforçando a metodologia da Academia BSB, né? Revisar as class notes, como a gente fez aqui, fazer os exercícios. É esse ciclo que traz resultado. E, João, não esquece do homework. Aqueles 3 pontinhos lá, ou no final das notas. São as missões. Sem pressão, mas são importantes para chegar na próxima aula afiado. É isso então. Mais uma análise profunda aqui no nosso estilo. Exatamente. E para fechar, aquele nosso lema. It is not only about the language, it is all about communication.